poder agregar. Maravilha, obrigado. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar a tela e já começa aqui a gente bater esse papo, tá? Pessoal, só pedir autorização de vocês para gravar, certo? Coloquei aqui para gravar, para a gente ter registrado. Perfeito, obrigado, viu, Maria? Pessoal, fique à vontade para abrir o microfone, para fazer perguntas, para concordar, discordar, colocar alguma situação que vocês queiram compartilhar, né, e a gente aprender juntos. Então, esse é um momento muito oportuno para a gente dar como um bate-papo, né? Ter um momento leve aí desse assunto, tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Vamos sim. Sim, Perfeito. Maravilha. No intervalo, eu disponibilizo os slides para vocês, tá? Então, estratégia de facilitador que vocês já devem ter usado ou já viram, e não disponibilizar logo os slides, era aquela expectativa que aqui vem cada slide, né? E aí eu deixo com vocês no intervalo, né? Eu coloco aqui no nosso bate-papo, né? Para vocês baixarem o PDF. E aí eu vou explicar depois do intervalo, que vai tirar uns 10 minutinhos de intervalo, daqui a mais ou menos a gente vai até 10 horas, né? Então, possivelmente aí a gente, umas 8h30, 8h40, a gente faça um intervalo. E depois eu explico a atividade prática, divido vocês nos salas virtuais, vai ser muito bacana vocês aprenderem junto com os colegas, né? E ter essa prática aí durante nosso mini curso Soft Bate-Papo de OKR. Bom, pessoal, só para vocês vão ver aqui, já foi apresentado, né? Mas aqui tem o meu LinkedIn, depois eu coloco para vocês. Aqui é a minha família, né? Sou casado com a Laura. Tenho duas princesas, né? A Felipe, de 14 anos, e a Elba, de 11. A minha esposa é a Laura Bandeira, jornalista. Gosto de jogar xadrez, né? Talvez seja até por isso que eu gosto muito desse tema de estratégia. E gosto também de surfar, né? O pessoal pensa que essa aqui é a minha foto, mas não é, tá, pessoal? Mas eu gosto de surfar de bodyboard, né? Sempre que posso. Esse aqui é algumas dicas de alguns livros para vocês aí se acharem interessante, tá? De, logo de início aqui já vou dando logo aqui uma dica de um livro bem bacana. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse livro, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Tirar aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu tirar aqui o fundo. Desfocar no fundo. Tirar aqui a tela. Pronto. Vocês estão vendo, pessoal, a dica de livro? Então, específico desse assunto, eu não sei se vocês já viram esse livro, se alguém aqui participou da criação desse livro, né? É um livro coletivo, né? Vários consultores de OKR contribuíram, o nome é OKR na prática, tá? Livro brasileiro, toda a destinação dos recursos financeiros foi para a visão colaborativa, né? Vocês já viram esses livros aí que são bem bacanas da Brasport, que tem essa pegada aí da jornada colaborativa, tá? Tive a oportunidade de escrever um capítulo que foi OKR alinhado a BPM, processo, é uma área que eu gosto bastante. Vamos comentar também aqui no nosso bate-papo, tá? O Matheusinho aí já colocou aí, foi no chat aí o merchandising aí do livro aí na Amazon, uma dica de livro aí, como tem outras aqui também, tá? Passei por algumas experiências de algumas empresas, né? Já tenho aí 25 anos no mercado. Atualmente eu trabalho no Grupo Portfólio, né, fazendo consultoria de planejamento estratégico com a KR. Experiência muito bacana, pessoal, que eu já estou no 30º projeto de planejamento estratégico. Neste momento atual, eu estou na Bahia, no município chamado Ribeira do Amparo. Não sei se alguém conhece aqui, os baianos que estão aqui, né? E estou fazendo um trabalho de planejamento estratégico numa grande indústria, chama Grupo Itaueira, que produz melão e melancia. Então, esses dias aqui eu estou fazendo um trabalho de OKR, de acompanhamento, né? Então, vez que eu estou viajando, e fico muito feliz aí com 30 projetos nesse assunto. Então, vou falar um pouquinho das minhas experiências, dos meus erros, dos meus acertos, para que esse bate-papo seja bem bacana e agregue valor para vocês, tá? Tive uma experiência muito forte na Unimed Fortaleza, 10 anos na área de estratégia, projetos, processos, estratégia. Fui gerente de estratégia, fui diretor de projetos para a Apivida e passei aí também por outras empresas, tá? Eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência para vocês, tentar fazer valer o tempo que vocês estão destinando para esse assunto.
Aqui são algumas certificações, tá? Então, existem muitas certificações na área de estratégia, na parte de OKR. Eu separei aqui por alguns temas, né? Mas só vou falar aqui da parte do OKR. Fiz algumas certificações e formações com o pessoal do Instituto Ágil, né? O Alan Torres, que é um grande professor, mora na Espanha, né? Eu fiz as formações com ele, fiz também com o Kelvin, você deve conhecer o Kelvin há 3 anos, também foi um grande professor, o Antônio Apolo, né? A CertProf, e aí fiz também a formação de Strategy Inception, também do Instituto Ágil, né? Com o Andy e com a Mayra, e fiz uma grande formação na Seminética de Estratégia, muito voltado para o BSC, mas que até hoje eu utilizo muito do conhecimento do BSC, e fiz também, aprendi um pouco mais sobre Flight Levels para se adequar aqui junto com os OKRs, tá? E uma formação em governança aí da Borg Academy de Conselho Consultivo, né? E outras formações aí em outras áreas que acabam que se complementam, né? Hoje eu me dedico muito à gestão de mudanças também, tá? Change Management, algumas formações aí sempre estudando, e só para tentar aprender vocês aqui, vocês que eu sei que gostam de estudar e aprender, a ideia é que no final desse nosso workshop eu sorteio uma bolsa para um curso de OKR de 18 horas que eu ministro no grupo Portfólio, já na 10ª turma. E aí, no final, eu vou sortear uma bolsa para quem quiser, né, participar do sorteio, tentar ajudar vocês aí a aprofundar um pouco mais essa temática, né? Hoje a gente vai mais bater um papo, trocar algumas experiências e conversar sobre esse assunto, tá? O que eu preparei para vocês, tá, pessoal? Um pouco de fundamentos de OKR para alinhar todo mundo aí na mesma página e falar um pouquinho do alinhamento, né? O OKR ele tem que fazer um alinhamento organizacional, tem que se alinhar com metas setoriais, que a gente chama de OKR tático, tem que ser monitorado, né? E OKR alinhado com o projeto para dar um pouco mais de liga a essa comunidade do PMI, né? Onde projetos é esse veículo que ajuda a entregar as estratégias, tá certo? Então, e aí antes de começar, pessoal, queria já fazer aqui uma enquete para a gente poder interagir. Eu sei que vocês estão colocando aí no chat as regiões, botando o LinkedIn, muito bacana, tá? Agradeço, né? Queria que vocês colocassem, pensando assim, em 5 níveis de conhecimento em OKR. Nível 1, nível 2, nível 3, né? Até o nível 5. Onde o nível 5 vocês se consideram especialistas em OKR, consultores com experiência, e o nível 1 está iniciando a jornada. Está lendo sobre o tema, já fez algum curso, alguma coisinha assim mais pontual. Então, de 1 a 5, como é que está o nível de vocês desse tema, até para ver como é que vocês estão, e aí ajudar aí até a organizar minha fala, né, meus exemplos. Maravilha, obrigado aí pela interação, né? Muitos nível 1, 2, tá? Iniciando já com uma certa experiência. E o nível 3 é a Maria Bethânia, bacana. O Marcelo Alves é nível 3. Muito bom. Obrigado por essa enquete. É interessante para a gente entender aí. Então, a minha pegada desse módulo 1 é dar uma alinhada conceitual. Quem já está no nível 2, 3, talvez já tenha visto algum professor, algo do tipo. Mas depois eu vou tentar fazer alguns diferenciais, tá? Para valer a pena esse nosso tema e nosso tempo, né? Que é o nosso principal recurso hoje, né? Bom, pessoal, então, começando aqui com os fundamentos de estratégia OKR, tá? É sempre importante a gente entender por que a gente está trabalhando planejamento estratégico, né? Por, o porquê de fazer planejamento estratégico, o porquê de mudar a metodologia de BSC para OKR, por exemplo, né? De toda forma, é muito importante a gente entender o porquê das coisas, né? E hoje, um grande porquê é o mundo está muito incerto, né? Então, isso já, de certa forma, já se justifica a importância de fazer um planejamento estratégico. No século passado era muito mais fácil fazer previsões, hoje está muito difícil a gente fazer um planejamento já de médio e longo prazo, né? Então, isso ajuda muito a gente contextualizar a importância de fazer planejamento estratégico e também de ter um método como o OKR que ele é mais adaptável ao mundo que a gente vive, né? Que a gente chama de mundo VUCA, mundo BANI. O mundo VUCA, ele é esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Já deve ter ouvido demais essas palavrinhas, essas letras, né? Esse acrônimo. E o mundo BANI, né? Um pouco mais atualizado aí,
numa pegada de um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Eu, particularmente, gosto mais da pegada do mundo VUCA, tá? Mas, enfim, isso por si só justifica a importância de se fazer um planejamento estratégico para tentar sobreviver nesse mundo tão incerto, complexo, ambíguo e volátil. Pois bem, então, entendendo essa importância desse contexto de gestão estratégica, né, eu trago aqui uma dica para vocês de um livro sensacional que saiu agora tem nem um ano, eu acho, não sei se vocês já viram esse livro, do Sandro Magalha e do José Salim Neto, né? O nome do livro é Estratégia Adaptativa. Então, é um livro muito bacana, fala muito de plataformas, né, que é o movimento hoje das grandes empresas do mundo. E ele traz algumas questões que têm muito a ver com o método OKR e com o método também, assim, com o modelo de gestão que eu acredito hoje que seja mais possível de sobreviver nesse mundo, né, que a gente acabou de falar. Então, nesse framework, né, da metodologia, ele comenta que para você ter um framework de estratégia adaptativa, como se fosse uma escola da gestão estratégica, ele fala a importância, né, que a gente sabe, mas sempre vale a pena relembrar, do cliente no centro. Né, o cliente no centro é importantíssimo a gente estar criando sempre soluções, adaptando as suas necessidades, suas dores, né, suas mudanças. Então, em primeiro lugar, o cliente tem que estar no centro, e para ele estar no centro, eu preciso também de outros elementos que vão contribuir para que ele realmente fique no centro, né? Por exemplo, uma cultura organizacional extremamente adaptativa, uma cultura organizacional tolerante ao erro, né? Colaborativa, onde os colaboradores têm a segurança psicológica, possam se desenvolver, alinhada ao propósito. Isso é muito importante, essa cultura como base para dar esse suporte ao cliente no centro. Dados, né? Ou seja, investir em gestão de dados, né? Analytics, BI, inteligência artificial, tudo que seja, tanto informações externas como internas, para que a gente possa ter uma melhor experiência do cliente, a gente possa resolver problemas organizacionais com dados, tomar decisões baseadas em dados. E aqui entra a agilidade, onde o método OKR entra, como também agilidade numa visão estratégica, né? E agilidade que a gente conhece aí das metodologias, do mindset ágil, essa pegada adaptativa, de experimentação, de feedbacks, a gente sempre está olhando o cliente e fazendo projetos aí que sejam sempre trazendo a melhoria contínua, né, para que a gente possa ter a chamada inovação contínua, né? Evitar inovações extremamente disruptivas e a gente está melhorando um pouquinho, em cada projeto, em cada ciclo, nos ajuda a ter grandes resultados. Então, eu achei bem bacana compartilhar com vocês esse livro, né? Vale a pena. O José Salib foi criado junto com o Peter Drucker, né? Então, um cara fantástico que bebeu da fonte do Peter Drucker, de, do Kotler, né? Do marketing. É um cara extremamente diferenciado. Vocês devem conhecer. O Sandro Magalho também é um grande autor. Vai dar uma dica bacana aí para vocês aí de um livro que abre muito a nossa mente da estratégia. Bom, e aí, desse problema do mundo VUCA, né, pessoal, o que é que ele gera, né, de forma mais prática? Gera muita falta de foco, né? Ou seja, é muito comum as organizações estarem fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ainda terem planejamentos estratégicos com 15, 20, 30 objetivos estratégicos, 50 KPIs estratégicos. Então, isso traz muita falta do foco. E ter falta de foco também vai contribuir diretamente com excesso de iniciativas, excesso de projetos, um portfólio gigantesco onde as pessoas não conseguem concluir aquilo que elas iniciaram, né? E aí, obviamente, que isso vai trazer muita falta de alinhamento, né? E aí, uma resposta para esses problemas, né, é o próprio método OKR. Eu costumo dizer que às vezes a gente gosta muito de botar um método à frente de muita coisa, né? Então, o método OKR eu vejo que é um método que ajuda a resolver esses problemas, mas, obviamente, o que faz a diferença são as pessoas. Não adianta ter um método se as pessoas não entenderem o método, não fazem com que esse método ajude a ter objetivos comuns, coletivos, né? Então, todos os ambientes que eu vi dar certo a OKR foi porque as pessoas estavam ali com um clima de vontade de mudar, de fazer diferente, de ter uma gestão de resultado mais adaptativa e realmente com o clima de querer fazer a diferença, né? Ou seja,
A resposta é OKR, mas na verdade é OKR de pessoas, né? E essa cultura que a gente comentou anteriormente. E aí o OKR, né? O O, né? Vocês sabem, né? Se não souberam a oportunidade agora, o O é o objetivo, o Key Result é o indicador, né? O KPI. Tem muita gente que diz, Rafael, o Key Result não é KPI. Key Result é KPI, sendo que não é qualquer KPI, é o KPI, né? É o KPI eleito, né? Como mais relevante, ou seja, o que eu vou avaliar, o que realmente importa, né? Para que eu possa ter foco. E aí o objetivo mais que o result é ter o OKR, tudo bem? E aí a ideia do OKR, né, o que está pegando muito, que eu estou observando, né? Eu vim migrado, né? Eu passei basicamente 10 anos no BSC e agora eu estou chegando aí a 8 anos no OKR. É basicamente essa questão do foco, tá, pessoal? Vou até olhar aqui para vocês, né? Tenho muitas cicatrizes de batalha, de experiências onde eu mesmo pequei, né? Aprendi de criar mapas estratégicos do BSC com muitos objetivos, com muitos KPIs. E ficava muito intrigado porque os monitoramentos não rodavam bem, né? As pessoas não conseguiam executar, e quando eu fui ver era muita coisa e muito também, na minha percepção, um pouco de cuidado com a cultura e a liderança para que a metodologia dê certo. Ou seja, a gente dá muita importância para o método, para a ferramenta, e não dá para a liderança, para a cultura, né? Então, a minha experiência que eu tenho é que o OKR me abriu a cabeça e foi para mim foi uma desconstrução de 10 anos de experiência com o BSC, tenho que desconstruir para construir e, ao mesmo tempo, não ficar com raiva do BSC ou ficar queimando o BSC, né, o Balance Scorecard. Eu vejo o trabalho muito integrado entre as metodologias. Vocês vão ver aqui alguns exemplos. Então, eu vejo hoje que você tem um planejamento estratégico OKR, que você tem 3, 4 ou 5 objetivos estratégicos no máximo, poucos KRs, ou seja, medir o que realmente importa. Isso dá muito foco para a organização, reduz quantidade de projetos, facilita o alinhamento com as equipes, né, as áreas que vão estar ali na prática executando a estratégia. É como se 5%, 1% das pessoas pensassem na estratégia e 99% fosse executar, mas não entende, é muito complexo. Então, o OKR ele traz a simplicidade, ele traz um método mais adaptativo, ele traz um método mais simples. Eu vejo isso com excelentes olhos e tenho visto grandes resultados, diferentemente das experiências que eu tive no BSC. Acho que a Maria Bethânia quer levantou a mãozinha, fica à vontade, viu, Maria? Pode comentar. Acho que você está no mudo, tá, Maria? A gente não está te ouvindo. É um prazer te conhecer, Rafael. Eu tenho seguido aí você, a sua jornada. Eu também tenho uma jornada de BSC durante muito tempo. E a minha pergunta a você é: quando existe o foco do OKR, existe um desafio de que esses key results sejam basicamente financeiros. O que, né, assim, como é que você faz nas organizações para que eles se abram um pouco para outras perspectivas, digamos assim, fazendo uma analogia com o BSC. Perfeito, viu, Maria Bethânia? Excelente pergunta. E é algo que eu acho muito oportuno isso que você comentou, né? Como eu tem muito professor, consultor que aprendeu OKR e aplica OKR e já joga pedra no BSC, né? E uma coisa do BSC que sempre me fascinou e até hoje me fascina é o porquê que foi criado o BSC. É justamente o que você falou, Maria Bethânia, porque o pessoal só pensava em metas financeiras. Então, qual o risco que a gente corre fazendo OKR? OKR, a metodologia sugere um método no máximo 5 objetivos, né? Então, eu posso ter 5 objetivos financeiros. Então, o que é que geralmente eu recomendo para os clientes, né, para mentorias que eu também faço desse tema, é que a gente lembre do BSC em termos de perspectivas, ou seja, tentar distribuir esses 5, 4 objetivos nessas perspectivas para que eu possa ter uma estratégia mais balanceada, mais causa e efeito, né? Então, no mínimo, eu sugiro 3 objetivos estratégicos. Um voltado para pessoas, cultura, equipes, né? Um outro voltado para o cliente e o outro voltado para o financeiro, que a gente chama de OKR de negócio. Porque se eu estou olhando para o cliente, eu estou olhando para o processo também. Então, às vezes, eu posso até ter 3.
Então, assim, geralmente eu sugiro no mínimo 3 e toda vida eu tento direcionar os meus clientes, né, as minhas experiências a olhar o BSC, a importância disso que você comentou, tá, Betânia? De eles sensibilizarem que vale a pena distribuir, porque eu vou ter uma estratégia ali mais balanceada que o próprio nome da metodologia de BSC, né? Eu tenho feito isso, tá? Eu nunca jogo pedra no BSC. Eu trago ele para junto, ou seja, eu trago ele de forma integrada, tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes é muito comum de querer escolher um lado, né? E pronto, né? E aí facilita, tá, Maria Bethânia? Então, assim, eu tenho muito cliente que veio do BSC. Então, quando eu digo, pessoal, a gente vai migrar para o CAE, mas a gente não vai esquecer o BSC em termos de perspectiva, eles gostam porque já fica até a transição não fica tão pesada, tão complexa. Deu para entender? Então, eu Claro tenho que sim. vários casos desse tipo de transição de BSC para o CAE. Então, quando você faz isso, é uma transição mais suave, né? E faz sentido, né? A explicação do porquê de manter essa Exato. E integração. sem perder essa relação de causa e efeito, que é, eu acho que o grande aha moment do BSC em algum momento. Obrigada, viu, Perfeito. pela Maravilha. explicação. Maravilha, perfeito. Estou vendo aqui uma perguntinha do João. Qual a relação do OKR com os KPIs? João, o Key Result, o KR, é um KPI, tá bom? É um KPI, sendo que não é qualquer KPI. É o KPI, como eu falei, o KPI eleito. Então, vamos imaginar aqui que a organização, de forma estratégica, ela tem 20 indicadores, 20 KPIs estratégicos. Quando a gente vai fazer um trabalho de OKR estratégico, a gente tem que usar aquele método que a gente aprendeu de muito tempo, que é o Pareto. Quais são aqueles poucos indicadores que, se a gente der um foco, ou seja, quais são esses KPIs que podem virar KRs estratégicos? Ou seja, o KPI ele ficou eleito, como se tivesse ali feito uma urna eletrônica, ele foi votado como mais relevante, e aí sim eu vou dar foco, porque se eu focar nesse KR com poucas iniciativas, não perder eles de vista, eu consigo alavancar 80% do meu resultado, é o 20/80. Tá? Então, às vezes o pessoal fica muito, KR não é KPI, ou KR é uma coisa, KPI é outra. Então, KPI é um KR, sendo que esse KR é um KR relevante em detalhe. Esse KPI ele vai precisar melhorar seu resultado. Então, no OKR é muito comum a gente aumentar ou reduzir o KPI. Até poucos casos a gente bota manter. Manter quando é um grande desafio. Então, o KR é um KPI que precisa de uma melhor performance. Fosse uma subida da montanha, tá? Então, nessa pegada, KR é KPI, mas o KPI muito relevante, o KPI que precisa ter um movimento dele, muitas vezes, de crescimento, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor de reduzir. Tudo bem? Então, é isso, tá? Opa, tem mais perguntinhas aí, pode fazer. Acho que é o Marcelão aí. Fala, Marcelo. Vou te ver por aqui, meu irmão. O Rafael Vilela, muito prazer, tudo bem? Boa noite, Prazer. pessoal. Tudo bom? Que oportunidade maravilhosa, hein? Poder discutir OKR. Muito Tudo bom. bom. Então, se vocês observarem, pessoal, lá no LinkedIn do Rafael Vilela, ele deixa bem claro lá que ele é um entusiasta de mudanças organizacionais. Muito bom. Eu também, viu? Não sei se tão quanto você, mas eu também. Então, sobre o tema, viu, Rafael, quando se trata de OKR, o Objective Key Result, relacionando ele como um tipo de KPI, até então, como é que eu interpretava a relação entre o Balance Scorecard, o BSC, e o OKR? O OKR, na tradução literal, ele deixa bem claro para você focar ali, tá, no objetivo-chave do resultado, que é prioridade, né? E como nós sabemos que prioridade é algo que, em algum momento, muda-se a prioridade dentro dos processos, a prioridade é X, amanhã é Y, então, eu não, até então, não chegava o OKR, de certa forma, como um KPI, mas, em paralelo ao OKR, eu relacionava o BSC. O BSC, por exemplo, eu vou utilizar a ferramenta OKR,
vou fazer um brainstorm, vou fazer um kickoff lá com o meu time e vou falar, olha, a nossa prioridade, pessoal, é chegar lá no Z. A gente está em X. A gente vai ter que passar pelo Y e chegar no Z. Então, assim, até chegar no Z, ninguém olha para o lado, olha para frente, o objetivo está lá, o Z, a gente vai em busca dele. Tá, mas até a gente chegar lá no objetivo, como é que a gente vai mensurar? Aí, Rafael, por favor, me corrija se estiver errado, é onde, de certa maneira, eu utilizo o BSC, tá? Para, de certa forma, fazer o papel do KPI com relação ao OKR. Entendi, Marcelo. Na verdade, dá para trabalhar, eu vejo duas formas de fazer essa integração de BSC com OKR, tá? Uma primeira é criar OKR já balanceando nas perspectivas, tá? E aí você esquece o BSC na metodologia mais tradicional. Eu tenho lá 3 objetivos distribuídos no mapa estratégico, né? E aí existe toda uma sistemática de monitoramento de OKR que também se difere ao monitoramento do BSC tradicional, tá? Como você bem disse, né? O OKR ele é muito a questão do progresso, né? De sair do X para o Z, como você comentou. Então, até a forma de calcular o resultado é diferente do tradicional de realizado versus meta, né? Que é o mais tradicional, contínuo, né? Mas, Marcelo, a ideia é o seguinte, é até mais simples do que a gente pensa. Então, o KPI, que é o indicador do objetivo do BSC, o KPI é o KR do objetivo do OKR, sendo que não é qualquer KPI, é o KPI que você vai justamente fazer, o que você falou, de X para Z, tá? E aí, outra aplicação do OKR com o BSC que eu tenho observado é o seguinte, eu tenho um mapa estratégico de 15, 20 objetivos, e aí quando vai para o time tático, a turma trabalha OKR, para dar um tiro curto ali de 3 meses. Aí já pega aquele objetivo, que está um resultado, uma meta anual, uma coisa mais distante, e traz para um OKR ali de time. Eu vi muito isso. É uma forma também de, aos poucos, né, fazer a transição, mas eu, particularmente, eu não acho interessante, tá? Porque quando você tem um mapa estratégico com 15, 20, 25 objetivos, as pessoas não sabem o que é o direcionamento da empresa, de forma mais clara, mais simples, né? Eu já fiz um teste em vários clientes, assim, só tentando dar uma mexida neles, né? Eu disse assim, vocês sabem quantos objetivos vocês têm no mapa estratégico de vocês? Ninguém sabia nem a quantidade. Imagine quais eram os objetivos. Imagina quais eram os KPIs desses objetivos. Deu para entender, pessoal? Então, como é que eu posso ter um direcionamento estratégico claro, simples? E aí, eu tenho observado muito isso, tá? Então, Marcelo, eu trago dessa forma, tá? O KR é um KPI, mas é um KPI que foi o eleito, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de setor, de OKR Team, né? Team, né? Time de OKR, OKR tático, setorial. Eu tenho um setor que eu tenho 10 KPIs, certo? E desses KPIs, eu preciso fazer um alinhamento com o meu OKR estratégico. Então, desses 10, quais são aqueles 2, 3 KPIs da minha área que estão extremamente ligados à minha contribuição com a estratégia? Desses 10, 3 viram KRs táticos, que eu vou criar um objetivo para dar mais um sentido, fazer um propósito para o meu time. E os outros 7 KPIs, eu continuo monitorando ele, como se fosse ali o velocímetro do carro, da temperatura do combustível. Mas aqueles 3 KPIs que viraram KRs táticos, esse sim eu vou ter um plano de ação, ter um trabalho, dar um foco maior para a minha equipe, porque aí é onde eu vou ter que fazer coisas diferentes, coisas novas para ter resultados diferentes. Então, assim, dá para conviver bem KRs e KPIs, mas todo KR é um KPI, mas é o KPI. Então, assim que eu trabalho, não sei se vocês aprenderam de outras formas e tudo, mas de forma mais simples é isso, tá? Eu tenho visto que esse modelo de trabalho e de entendimento tem me ajudado muito. Tá bom? Espero ter ajudado aí, viu, Marcelo? Eu vou falar mais dessa questão do BSC, vou mostrar uns slidezinhos, mas é muito bom a gente já antecipar esse tema, né?
Pessoal, então, o Acho que a OKR... Maria, ela quer dar uma palavrinha ainda. Ah, perdão, desculpa, eu não vi. Pode falar aí, que levantou o microfone, a mãozinha, eu não vi. Será que está com o Maria, microfone mudo? você ia comentar alguma coisa? Não, eu acho que eu só pus um smoke aí, só isso. Tranquilo, Maria. Obrigado. Vou ficar à vontade aí para contribuir, tá? Comentar. Bom, pessoal, então eu vou aqui continuar, que eu trouxe muita coisa para vocês, né? Mas o importante é essa discussão mesmo, viu? Isso é muito mais importante. Objetivos, key results e iniciativas, né? Então, às vezes a gente tem um esforço tão grande para criar poucos objetivos, o key result é como a gente vai mensurar o objetivo, né? É o KPI, né, escolhido, né? O mais relevante. E a iniciativa, que aqui a gente pode dizer projeto ou plano de ação, é o que realmente, de fato, vai fazer chegar lá. Então, é muito importante ter um bom objetivo, um objetivo com propósito, inspirador, um resultado-chave realmente relevante, mas se a gente não fizer a iniciativa, o plano de ação, o projeto preditivo, o projeto ágil, o que quer que seja fazer algo diferente que vem da iniciativa, possivelmente eu não vou conseguir esse X prazer, como foi comentado aí meio pelo Marcelo, né? Então, o plano de ação, o projeto, ele ainda continua muito relevante para ajudar a atingir esse desafio, né? Então, o OKR é um modelo chamado modelo de gestão ágil de desempenho com foco nos resultados. Estabelece, né, um sistema para te comunicar as metas em toda a empresa, um framework de boas práticas de meta e conectado aí para que os indivíduos possam trabalhar, né, na direção certa, direção desejada e de um framework de resultado, de meta, né? E um detalhe, tá, pessoal? Tem muita gente que tem trauma dessa palavra OKR, dessa sigla, né, Marcelo? Então, às vezes, não importa o nome, tá? A gente vai falar muito do método em si, mas se te chamar gestão por resultado, já tive cliente que eu nem falei de OKR, porque já tinha trauma de outras experiências de consultoria. Chega, pessoal, vamos fazer aqui um gestão de resultado. Eu apliquei tudo, só não falei de OKR. Objetivo, KPI mais relevante, e aí fluiu, né? Então, às vezes as pessoas se pegam até pelo termo da sigla, né? Mas é um framework de gestão de resultado, né? Que é tão importante quanto, né, a execução também dessas iniciativas aí que dá o direcionamento. Bom, pessoal, então o OKR ele traz o foco, né? Ele tem esse poder do foco, traz o alinhamento, que é o maior desafio da estratégia, é o alinhamento, todo mundo está remando para o mesmo lugar. Parece uma frase batida, mas é de forma simples. O planejamento estratégico pode ser método que seja, são pessoas direcionadas a um objetivo comum, alinhadas, né, orquestradas, né, no seu alinhamento, né, na mesma direção. Então, tem muito cliente que chega para mim, eu sempre pergunto, tá, pessoal? Vocês devem também ter vocês devem fazer perguntas poderosas, né? Tá sempre, eu pergunto, por que que você quer migrar de BSC para OKR? Né? Por que que você quer implantar OKR? Então, tem cliente que eu chego assim, não entende, e aí eu tento fazer esse alinhamento, esse entendimento, ou vem com muito preconceito. Eu estava com um cliente que morava nos Estados Unidos, e disse, Rafael, eu não quero saber de OKR, mas esse negócio de OKR, negócio de ágil, ágil não tem prazo, ágil é cheio de preconceito, né? Ágil não tem prazo, então esse negócio de OKR é um negócio assim. Eu fiquei pesquisando aqui nos Estados Unidos, o pessoal só bota meta que parece impossível, não atrela a bônus. Eu disse, você está certo, mas por que não tropicalizar um método? Não tem uma auditoria do método. Então, a boa prática é nunca começar com esses OKRs que parecem metas impossíveis. A gente começa com o chamado half shot, né, que é tiro no teto, para ir aos poucos, e aí com o tempo, de ciclos de acompanhamento, a gente possa estar trazendo uma meta ali mais desafiadora, aquela que parece impossível, mas dando toda a condição para que aquela equipe trabalhe, que foque naquilo. Ou seja, geralmente metas como essa precisa ter muita inovação, né? Para ter muita inovação, eu preciso fazer muitas vezes usar métodos ágeis, que eu tenho que experimentar, eu preciso ter equipe dedicada. Então, eu digo, pessoal, não tem problema, vocês esse negócio de ocorrer moonshot, né, que é o tiro na lua, impossível, ele vem depois com a maturidade. Ah, Rafael, eu quero porque quero pagar bônus com os OKRs. Isso é um tema extremamente polêmico nesse assunto. Rafael, não pode, eu não quero implantar, não sei o que. Eu disse, pessoal,
Poder pode. Então, não tem proibido nada, vai ter que só ter o cuidado. Por que que o OKR não sugere atrelar meta de bônus para o OKR? Porque ele foi criado na essência para atingir metas impossíveis. Então, se eu quero atingir meta impossível, como é que eu vou botar um 14º, 15º salário de bonificação atrelado a isso? Porque, naturalmente, a gente, como ser humano, a gente quer ter uma meta que seja factível de bater para a gente poder ganhar esse dinheiro. A gente já começa o ano querendo gastar o bônus que a gente não receber, né? Então, é por isso que traz esse conceito de OKR não ser ligado à bonificação. Mas se você tem metas difíceis que, que gera desafio da equipe, você pode criar. Agora, quando você for criar o OKR Moonshot, aí sim, aí esse é um grande cuidado. Ninguém vai querer trabalhar no OKR Moonshot atrelado a bônus. Porque sabe que são metas que parecem impossíveis. Então, eu estou dando aqui um discurso para vocês de tropicalizar o método, de adaptar, tá? E às vezes a gente fica muito assim, o que a gente viu nos Estados Unidos, não adapta, e às vezes trava, ninguém nem usa. Então, eu vejo do OKR essa simplicidade de adaptação, de alinhamento, né? E de simplicidade, porque eu como consultor de OKR sempre eu falo, né? Pessoal, eu sou só facilitador, vocês é que são os detentores do conhecimento. Então, assim, existe muito aquela figura do consultor ser o bichão, que sabe tudo, que eu quero ser a pessoa menos protagonista. O protagonista é vocês. Agora eu só vou ajudar vocês com o método, né? Então, e aí às vezes isso também atrapalha, né? Você ter esses perfis às vezes, até de preconceito de outras experiências, né? E aí, pessoal, os atores envolvidos no OKR, a gente pode achar, Rafael, esse negócio de OKR é tão recente, estou falando agora na minha empresa, né? Da pandemia para cá, mas na verdade isso aqui é desde 1954. Peter Drucker foi que trouxe, né, através do MBO, que é a gestão baseada em objetivos, foi ele que criou o direcionamento para se criar o OKR, né? A gestão baseada em objetivos. O que é que aconteceu? Quem é um grande pai do método é o Andy Grove. Dizem que o Andy Grove foi o melhor executivo do século passado, né? Tem também o Jack Welch, né, que diz que também ele é um CEO dos CEOs, mas o Andy Grove, ele pegou a metodologia do Peter Drucker e adaptou e trouxe o termo OKR, né? Então, ele trouxe vantagens, né, dessa metodologia do Peter Drucker e adaptou uma visão de mais alinhamento, de mais simplicidade, né? De uma visão aí mais bottom-up, né, de vez de ser só top-down, apesar do Peter Drucker já dizer que isso não era interessante. Objetivos que podem ser adaptados, né, indicadores, KRs, né, que o resultado que podem mudar, que não está mais fazendo sentido, isso é algo combinado e alinhado. E aí o que aconteceu? O John Doerr foi estagiário de Andy Grove, aprendeu muito, né, bebeu muito da fonte de Andy Grove e foi o grande difusor, né, o grande patrocinador para difundir as boas práticas do OKR. E nada mais, nada menos, ele apresentou um método para o Larry Page e Sergey Brin, né, da Google, que na época não tinha um método de gestão, apostou nesse método e hoje, pessoal, a Google é o principal, como é que a gente pode dizer, o principal exemplo de OKR no mundo, né? Foi uma das pioneiras, né? Apesar da Intel ser desde 70. E hoje, pessoal, o OKR está difundido em tudo, pequenas, médias e grandes empresas, empresas privadas, empresas públicas, né? Já tive alunos meus do meu curso, né? Não fazendo muita merchandising, mas muito feliz e contente que terminou o curso, implementou o OKR na Secretaria de Finanças aqui de Fortaleza. Tinha um BSC lá que não conseguia gerenciar, monitorar, criou 5 objetivos junto com o secretário e as coordenações, e aí está rodando super bem, um case de sucesso muito bacana aqui em Fortaleza, da Secretaria de Finanças, né? Então, pode ser adaptado para público, para privado. Eu estou participando de muitos clientes na área agropecuária. Onde eu estou atualmente é uma indústria de melão e melancia, Grupo Itaueira, né? Então, tem rodado aí em vários segmentos, em várias situações, e está sendo muito aplicável para qualquer contexto, tá? Agora, só fazer uma perguntinha aqui para aproveitar. Existe algum tipo de sugestão sobre duração típica ou frequência de reavaliação de OKR? Alisson, eu vou comentar sobre isso. Eu vou aproveitar essa sua pergunta que é bem pertinente, tá? O chamado cadências do OKR, ou ciclos, né? Ele existe assim meio que uma sugestão meio que padrão, né? Você fazer um OKRs estratégicos anuais e
OKRs táticos trimestrais. O OKR estratégico anual é tipo, como o Marcelão Lins falou aí, é o X para Y, né? Eu estou aqui em janeiro, quero chegar em Z no final do ano. Então, o OKR geralmente ele é anual e tem todo esse progresso para estar acompanhando e eu ter projetos, planos de ação e iniciativas para isso. O OKR tático, na essência, a sugestão é que ele seja trimestral, sabe? Para que o gestor dê um foco ali de curto prazo, né? Crie um plano de ação ali com a meta para atingir até 3 meses e depois reavaliar se pode pegar aquele indicador setorial dele, o OKR tático, aumenta a régua ou troca o indicador porque não está mais fazendo sentido. Então, a cada 3 meses ele pode estar readaptando e estar aprendendo. PDCA, ó, rodando a cada 3 meses. Então, são as cadências mais comuns. E também, nesses 3 meses, a cadência mais comum é fazer a revisão do trimestre. E aí vem a listas aprendidas que a gente aprendeu, muito dos métodos ágeis, e o próprio lição aprendida do PMBOK, das primeiras edições, né? Então, lição aprendida é o que a gente aprendeu nesses 3 meses, com relação aos objetivos, às metas, os projetos, parte até comportamental, né, a estrutura de dados, que pode ter ajudado ou não. Ontem mesmo eu estava fazendo a retrospectiva desse primeiro TRI aqui nessa indústria, né? E hoje comecei o alinhamento de OKR tático. E é interessante que isso a metodologia fala, né? Anual, 3 meses, mas isso pode ser adaptado para cada realidade. Tudo bem? Ah, eu quero fazer bimestral, fazer quadrimestral. O importante é o combinado, né? E avaliar se está fazendo sentido. Aqui a gente já remodelou, só para vocês terem ideia, que isso é a pegada da adaptação, tá? Viu, Alisson? Só para você entender, o que é que a gente remodelou? A gente está trazendo OKRs de acordo com o ciclo sazonal da safra, que aí é mais ou menos aí uns 6 meses, né? Então, fazer OKR olhando, né, tático, olhando para a safra, para resultados que se espera para atingir a safra, faz muito mais sentido do que fazer o trimestral e fazer uma mudança meio ali, obrigatória ali de rito, tá? Você pode também adaptar as cadências. Então, fazer a retrospectiva retro, né, o 3 meses, que é o mais comum, revisar os indicadores, os OKRs. Ah, Rafael, já bati o OKR do ano, do X para o Z, viu, Marcelo? Já bati o Z agora no primeiro trimestre. O que a gente faz? Troca o OKR, eu troco o KR, tá certo? Então, isso é muito bacana, que em outras metodologias, como por exemplo BSC, era natural fazer uma revisão uma vez por ano, tá? E o OKR você pode fazer a cada 3 meses. E se você combinar numa reunião de monitoramento mensal, não fizer mais sentido aquele OKR, você pode combinar ali, mudar ali mesmo, tá, pessoal? Não tem... Então, isso é muito bacana na metodologia, que outras já são mais, né, são mais matemáticas, por exemplo, gerenciamento por diretriz. A Maria é uma metodologia muito consagrada, Falcone, Hoshinkane do Japão. Eu já tenho minhas críticas, né, negativas para ela, apesar de ser uma metodologia muito bacana, de querer trazer uma pegada muito matemática da estratégia. História do desdobramento, cascateamento, aquela coisa, a meta do presidente, a meta do diretor, que é do coordenador, e fica todo mundo, sabe? Parece que é uma pegada de causa e efeito, uma estatística, uma matemática. Como é que isso vai dar certo, pessoal, se as metas são feitas por pessoas? Não dá para trazer matemática pura dentro de um planejamento estratégico para fazer aquela causa e efeito perfeito. Tanto é que no OKR a gente chama de alinhamento. Nem fala de desdobramento. Eu posso ter uma meta setorial, tática, e ela não é igual à meta estratégica, não é o mesmo nome do KR nem do objetivo. É um outro indicador, mas que faz sentido ajudar a atingir. O time está apostando naquilo, está dando força, foco. E depois você vai avaliar se contribuiu ou não. Não tem essa causa e efeito perfeito. Então, quando eu vejo os vídeos de metodologias que querem trazer essa matemática perfeita no planejamento estratégico, eu já errei, já fiz isso no passado. Eu vi como isso não faz muito sentido, né? Porque é feito por pessoas, né? Então, vale muito mais a pena a pessoa se comprometer com a meta do setor para atingir um estratégico, que não é igual, mas que a turma está dedicada, está focada, do que ter uma que veio desdobrada e você muitas vezes nem participou da discussão dela, né? Então, isso é uma coisa muito bacana também, o diferencial do OKR, tá certo? Mas se você abrir o microfone e quer comentar alguma coisa, lembrou de alguma coisa bacana para a gente? Sim. Então, isso, na verdade, deveria ser muito mais simples, né? Eu também partilho do mesmo pensamento, tá, Rafael? É como, por exemplo,
quando você vai calcular o caminho crítico do projeto, aí você usa matemática? Usa, mas é uma matemática muito básica, de fácil entendimento, que você tem seu tempo ali de calcular o caminho crítico e não se relaciona diretamente com a probabilidade estatística em si, né? Ao ponto de você fazer aqueles cálculos enormes ali, nada contra, até porque eu sou de exatas, mas a ideia é você facilitar, né? Para que o GP ele consiga ter uma visão holística ali e ter tomar as decisões ali em tempo curto, né? Sem muita delonga. Os cálculos são Perfeito. importantes, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ideia, eu acho que o PMBOK ele também ele deixa muito claro isso, é você utilizar dos métodos como facilitador, né, dos processos, Perfeito. né? Então, assim, é muito diferente você, como o exemplo que você citou, dos japoneses lá, né, aquele cálculo inteiro, e comparar com um simples cálculo de caminho crítico do projeto. Você saber qual o caminho crítico desse projeto, né? Perfeito. Maravilha. Muito bacana, Marcelo. Obrigado aí pela tua contribuição, viu? Outra coisa também, assim, lembrando aqui da pergunta aqui que o, o Alisson fez, né? Alisson de Moraes Rodrigues. Outra coisa que eu acho muito bacana dessas cerimônias e reuniões do OKR é que ele traz muito mesmo as cerimônias que a gente vê na agilidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho um time, né? Um time que eu tenho, OKR tático, que toda semana, segunda-feira eu combino, sexta-feira eu avalio o resultado, você traz a estratégia para a rotina, que é o desafio maior da estratégia é esse. Né? Tem até aquela frase célebre, né, que a estratégia come o café, a rotina come a estratégia no café da manhã. Mas então, se eu trago uma estratégia para o meu time, para a minha equipe, onde ela tem a sua rotina, ações de rotina, tem seu backlog semanal de entrega de rotina, e ela coloca ações para fazer o diferente e atingir o OKR tático, que vai ajudar no estratégico, eu tenho ali meio que um backlog de uma agenda única. E aí, quando eu chego numa reunião de check-in, as pessoas têm essa cadência, esse acompanhamento, esse rito, né? Essa reunião do grupo de orações, né? Brincando assim, como algo que precisa até acontecer sempre, você consegue fazer o time ficar mais fortalecido, mais entendendo se aquelas ações estão surtindo efeito ou não, e você aproxima a estratégia da rotina, da operação. Esse é o maior desafio, né? Que eu vejo que o OKR ele pode chegar nesse nível, ele pode contribuir. A gente recomenda muito ter muito esse momento aí com o time e discutir, fazer junto o plano de ação, definir junto o OKR tático, tá? E trazer, assim, inclusive até o nome do objetivo. Tá? O nome do objetivo tático, até isso pode gerar mais propósito para o time. E eles que construírem, até palavras que eles já usam. Faz sentido, pessoal? E aí tira aquela coisa muito cientista da estratégia, aquela coisa muito complicada, né? Que eu e o Marcelo estamos falando disso, né? Por exemplo, teve um cliente que criou um objetivo tático, né? Numa pegada de humor, que era uma coisa que o pessoal falava da equipe e aproximou eles da estratégia, né? Então eles disseram assim, colocar o Megazord para rodar. Aí eu achei assim, cara, colocar o Megazord para rodar. Isso é um novo objetivo tático, né? E aí eu perguntei assim, mas me explica um pouquinho aí como é que é essa piada interna, né, e tal. Ele, Rafael, é o seguinte, tu assistiu os Changeman, eu não sei se é os Changeman, não sei se vocês são dessa época aí, mas o Megazord, ele é um robô que, para ele ficar bem grandão, né, ele tem que se juntar, né, ou seja, tem que ter colaboração para ficar gigante e combater lá o inimigo. E, coincidentemente, o sistema que eles queriam colocar para entregar, não estava entregando, era um RP, que o nome dele era Mega. O nome do RP era Mega. Então, Megazord, ou seja, meio que uma trocadilho. E aí eles sentiram justamente isso, né? Precisava da colaboração dos times para colocar o Megazord para rodar. Aí ficou um objetivo tático excelente. Aí você for perguntar, o BSC pode fazer um objetivo desse? É muito incomum. O BSC diz lá, verbo infinitivo, substantivo, mais adjetivo. O OKR tira isso, ele traz a simplicidade. Você pode trazer um objetivo com uma pegada de humor, mas que faça sentido, que gere ali um propósito. Isso é muito bacana da metodologia, diferente de outras, tá? Então, estão também querendo desmerecer as outras. Eu sempre gosto de pegar um pouquinho de cada
e que faça sentido para acompanhar o resultado da empresa, né? Para ela conseguir atingir seus resultados, né? E aí, pessoal, o John Doerr já fala, né, que a gestão por resultados possa a gente reavaliar iniciativas de baixa prioridade ou sem valor agregado e eliminar, reduzir, automatizar ou terceirizar, e fazer com que o trabalho das pessoas elas possam realmente se concentrar no que realmente importa. Então, um livro, né, muito bacana é esse de John Doerr, né, Avalie o que importa. Avalie o que importa é justamente ter o OKR mais valioso, KR mais valioso, um objetivo inspirador, né? Empresas que adotam o OKR, né, são essas, né, as maiores empresas do mundo, as chamadas organizações exponenciais, todas elas têm OKR. Isso aqui, pessoal, foi um divisor de águas para minha carreira, tá? A gente pode dizer assim, ah, Rafael, um livro te direcionou tua carreira? Foi. O nome desse livro é Organizações Exponenciais. Ele foi lançado em 2015. Quando eu li esse livro, eu fiquei espantado, porque sempre tive curiosidade. Nunca trabalhei numa Google, nem na Amazon, nem na Netflix. E sempre me gerou curiosidade de saber como é que funciona internamente, né? O modelo de gestão deles, né? E eu lendo o livro, eu fiquei impressionado do tanto que se falava nesse tal de OKR em 2015. Eu estava na crista da onda do BSC, estava aprendendo muito, já com muita experiência. E eu disse, caramba, poxa, se essas maiores empresas do mundo estão usando esse método, está dando certo, eu tenho que desconstruir um pouco o meu conhecimento e aprender esse método. Tenho que desaprender, aprender de novo, tentar ver o que é que eu adapto, né? E aí isso me chamou muita atenção. Então, todas essas organizações exponenciais, pessoal, trabalham com OKR, tá? Não só isso, né? Obviamente, tem uma cultura muito bacana, muito forte aí de trabalho em equipe, colaboração, né? De desafios, de desenvolvimento. Tem uma grande estrutura de dados, é muito aquela estratégia adaptativa, né? Todos os projetos, muitas vezes, que são trabalhados na organização, a maioria são projetos ágeis, pensando no cliente, experimentando feedback. E aí foi que também eu direcionei minha carreira mais para agilidade. Projetos ágeis também. Eu era muito do preditivo, eu tirei meu PMP em 2011, né? O PMBOK na época era a terceira edição, né? O Marcelo, às vezes o Marcelo já fez também, acho que ele está estudando muito o PMBOK, trabalha com isso. Então, eu tive que me adaptar. Então, esse livro me direcionou minha carreira, que eu fortaleci meu conhecimento em agilidade, fortaleci meu conhecimento acá, sem jogar fora o que eu já tinha aprendido, né? Conectar, ajudar. Então, a dica de um livro saiu agora, se eu não me engano, esse ano, a edição mais atualizada. Você está em inglês, acho que eu li essa última edição, ela estava em inglês agora, 2021, porque o 2015 já não vale mais nem a pena alguns exemplos. Tem coisa que nem existe mais. Então, muito bacana esse livro também, outra recomendação para vocês, tá? E aí, o Larry Page, né, que é um dos acionistas aí da Google, ele fala que o OKR ajudou a crescer 10 vezes, muitas vezes, né? Justamente esse livro aqui. Essa capa aqui é do livro mais antigo, acho que deve ter saído a edição, não sei se já saiu em português. Eles ajudaram a nossa missão loucamente ousada de organizar as informações do mundo. Todas essas empresas têm um propósito transformador massivo, que é meio que uma junção de missão e visão, e torná-los acessíveis e úteis. Então, essa frase dele aqui é falando dessa missão, que é o propósito deles. Eles nos mantiveram o resto da empresa no tempo, no controle, quanto mais importava, né? Então, ele está dando um depoimento aí da experiência. Então, nesse livro trata de dezenas de exemplos com o KR dessas empresas. Eu já falei para vocês, só para reforçar, o KR utiliza Pareto, né? Ou seja, o pouco que se eu me concentrar vai me alavancar 80% dos resultados. Michael Porter, né, o grande pai da estratégia, ele já falava para a gente, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. O cara escolheu o que não fazer. Às vezes você sai de um mapa estratégico de 20, 25 objetivos para 5, dá um trabalho gigantesco, porque é justamente escolher o que não fazer, ter mais foco, facilitar o direcionamento da organização. Outra frase que eu acho bem bacana é essa daqui de Douglas, né? Não faz sentido medir tudo que é possível simplesmente porque podemos medir. Não é só o suficiente, né? Para que adianta eu tinha um gestor de um hospital que ele tinha um BSC com 80 indicadores.
Quando a gente vai ver, pessoal, esses mapas estratégicos com muito indicador, que diz que é o mapa estratégico, vai estar cheio de indicador setorial lá dentro. Na verdade, às vezes as pessoas forçam ter um indicador lá para dizer que a minha área é estratégica. Ah, vai ter que ter um indicador lá porque eu sou estratégico. Se eu não for estratégico, como é que eu fico, né? Então eu questionei para ele, mas para que 80 indicadores nesse mapa do hospital? Vamos focar aqui top 10. Ele, não, posso não, posso. Top 10, ele, não, não dá não. Eu disse, não vai tirar nenhum, não vou tirar nenhum. Ou seja, ele já botou como filho, virou uma família dele, ele não se desfaz de nada. Ou seja, acaba que você perde o foco, o direcionamento é muita coisa, tá, pessoal? Para se concentrar, para focar, tá? Então, o desafio é esse. Ah, eu posso medir os 80, beleza. Você consegue continuar medindo os 80. Mas qual que você vai concentrar esforço? Como o nosso amigo Marcelo falou, do X para Z, a dar alavancada na empresa. Você pode ter isso aí tudo para medir, pode botar como KPI, não precisa jogar fora os KPIs. Mas qual é o KPI que vai virar KR estratégico mais relevante? Então, você precisa estar mais focado nisso, tá? Então, isso foi uma das dicas que eu tive essas minhas experiências de campo de batalha, né? E aí, pessoal, o objetivo ele é a ideia que seja inspirador, né? Qualitativo, e o que resulte que ele seja medido, né? E aí a gente lembra daquele conceito do SMART, né? De ser específico, mensurável, atingível, relevante. Ser difícil, mas não impossível. Eu posso ter até indicadores impossíveis, que a gente chama de OKR Moonshot. Aqueles que você quer fazer algo extremamente inovador e eu preciso fazer. Mas a maioria dos indicadores OKRs, eles são offshot, né? São difíceis, mas são possíveis. E você pode ter essa mescla também, né? E aí, pessoal, exemplos aqui de OKRs, só para a gente ilustrar, né? Para deixar todo mundo na mesma página. Deixar nossos clientes encantados com os nossos produtos e serviços. Aqui é um exemplo de objetivo. Ele podia estar mais inspirador, né? Mas está dando aí uma pegada do encantado, palavras que possam remeter. E que o result, pessoal, entra os verbos também, tá? É uma boa prática eu colocar o verbo de aumentar, reduzir, atingir, para fazer, ó, o KR, né? Que é a métrica, né? O KPI, ele direcionar ele, né? E a outra boa prática é sair de X para Y, né? Ou seja, eu estou saindo de 51 para 66, então isso aqui me gera, eu já consigo entender como é que eu estou hoje e como eu quero estar. E esse gap, essa diferença é onde o projeto vai entrar, o plano de ação para ajudar a atingir. Então, uma boa prática de escrita de KR é ter esse de para e usar verbos que a gente chama de high performance, né? De alta performance, que é aumentar, reduzir, atingir, e manter apenas nos casos que manter é um extremo desafio. O indicador de manter é muito comum no BSC. O indicador que a gente mede em todo mês tem que estar ali, sabe? O Carne, ele olha progresso, né? Subida de montanha. Então, é diferente, né, pessoal? Então, o que é que tem mais aqui antes de fazer aqui nosso intervalo, que já estou vendo aqui. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, já são aí, já deu quase 9 horas. Vamos tirar aí 10 minutinhos de intervalo, a gente beber uma água, esticar aqui, fazer o xixi break, né? Dar um abraço na família, né? E aí daqui a pouquinho a gente volta, né? Para a gente dar uma respirada, né? E quando eu voltar, eu vou escolher aqui uns slides mais específicos, apesar de eu disponibilizar o material todo, e depois a gente vai combinar a nossa prática, tá certo? Para a gente já aplicar o que a gente está aprendendo e trazer algo que ajude vocês, tá bom? Então são 8h43, 8h53 a gente volta. Pode ser, pessoal? Até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo? Pessoal, depois do nosso intervalo também, eu vou colocar aqui a nossa pesquisa de satisfação para a gente responder também. Perfeito, maravilha. Fique até o final para o sorteio do curso, né? Aproveitar a atividade prática, é muito legal. Até já, pessoal. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Se não veja oportunidade. O pessoal está colocando o nome, quem está interessado, fiquem à vontade. Eu fiz tanto curso de OKR que eu não tenho mais nem 18 horas, Deus me livre. Não tem problema, não precisa botar o nome, tá? Então, é isso. Obrigado aí por vocês estarem colocando o nome. E aí a Maria vai juntar e depois no finalzinho a gente vai fazer como é que se diz? Um sorteio, tá? E aí depois vocês podem puxar o chat aí e baixar o PDF. Não sei se alguém já conseguiu. Marcelo?
Hélio, né? Meus amigos que estão com a câmera aberta, isso é uma coisa muito legal, viu? Agradeço demais. Coisa rara nesse mundo da gente que está muito mais à vontade, né? Então vamos Tá- lá. E tá cada vez mais raro, né? Tá, tá demais. Eu estava dando aula ontem na pós, aí eu estou aqui nesse ambiente aqui mais, né, interior e tal. De vez em quando aparece os zoadinhos do grilo, né? Aí diz, pessoal, eu fico fazendo pergunta para vocês. Eu peço para vocês abrirem a câmera. Então, o grilozinho aqui já é uma trilha sonora que eu não preciso nem colocar, já está dentro aqui de onde eu estou. Então, vamos participar, pessoal, né? Eu fico sempre tentando brincar um pouquinho, tá? Então, pessoal, só para dar aqui uma direcionada aqui com vocês, tá? Então, sempre é importante, como boa prática de escrita de objetivo e resultado-chave, vou pegar aqui esse resuminho, tá? Aqui é a minha amiga Caterine, né, que foi uma aluna minha, e outra coisa boa desse período da aula é que ver os nossos alunos, né, nossos colegas, amigos. Ela implantou o OKR no grupo Pavimentos. Ela fez o nosso treinamento, a portfólio, eu dei algumas mentorias para ela, e implantou uma empresa de mercado de ações e ela e a equipe dela, né? E aí achei legal que ela sintetizou na minha aula, eu peguei emprestado esse slide dela, né? Então, o O, ele precisa ser qualitativo, ele tem que ser, né, só para fortalecer, inspiracional, né, usar palavras, adjetivos que nos tragam, né, algo que nos move, né? E aí perguntar, fazer os 5 porquês, né, para saber se realmente é objetivo e não é uma entrega, ou uma ação qualquer, né? Ou seja, realmente é o que direciona. Resultado-chave, pessoal, queria dizer para vocês que ele pode ser várias coisas, pode ser número absoluto, índice percentual, ranking, prazo, valor monetário, inclusive que o result pode ser entrega de projeto. Lembrando só que a gente tem que ter cuidado para não virar tudo indicador KR virar KR de projeto, que a gente chama de binário. Então a gente usa de forma muito com cuidado, né? Vou dar aqui um exemplo. Rafael, vou implantar o KR na minha empresa, eu tenho uma maturidade baixa de indicadores, quero criar um OKR voltado para clientes, encantamento, tudo mais. E não tenho pesquisa de satisfação, não tenho indicador nenhum. E aí, o que é que eu faço? Você pode criar um KR de entrega, de implantar o NPS, Net Promoter Score, ali para 3 meses, tiro curto, pegando históricos, aprendendo com a implantação. E quando for fazer a revisão do TRI, você já traz o resultado do KR. Isso é um exemplo de você ter um KR ali temporário de entrega, que você precisa ter um prazo. É basicamente um projeto, um KR de binário, tá? E tem que ter muito cuidado, porque as pessoas se empolgam com isso quando você vê ter um OKR lá estratégico, é tudo binário. Você não consegue ter. Então, às vezes, a gente fica perguntando, mas para que serve esse projeto? Qual o ganho que ele vai trazer? Por quê? Porque até chegar numa racionalidade de forma de mensurar, que seria justamente o ganho, tangibilizar, né? Então, é usar com moderação. A Maria Bethânia levantou a mãozinha, pode falar, Maria. Ah, e o KR pode ser uma data ou um combinado de um numérico com uma data? Sim, me dá um exemplo assim, só para entender um pouquinho mais. Por exemplo, chegar a 70% de NPS, até agosto de não sei quando. Perfeito. É Ok. interessante o que você está falando. Pode sim, tá, Maria Bethânia? Eu estava, inclusive, hoje fazendo esse exercício com a equipe, né? Eu tenho uma carre tática, a gente está olhando ali muito para a safra, né? Vai ser até, por exemplo, até outubro. E toda hora que o pessoal botou, eu quero melhorar a minha eficiência de 60 para 80, eu perguntei, qual é esse tempo? É até o período da safra, daqui a um mês e tudo, então a gente já pega e amarra aí o combinado ali, o alinhado. Aí eu vou pensar no plano de ação para atingir aquilo. É uma coisa Perfeito. muito, muito simples, adaptativa, é que a gente complica demais as metodologias, né? E trazendo para que a gente possa trazer essa simplicidade para as pessoas. E isso, para mim, me encanta muito na metodologia. Mas foi muito boa sua pergunta, Maria Bethânia, que é uma dúvida muito comum. Às vezes tem lá o OKR, sabe nem qual período que ele vai entregar, né? Então, o ideal é Uhum. você meio que amarrar com prazo, ou dizer o seguinte, todos esses OKRs estratégicos aqui, eles vão entregar o resultado até o final do ano. Então, bota lá, Key Results até o final de 2024. Ah, ok. Entendeu? Então, você deixa assim até um pouco claro esse período que... Porque o KR, né, o OKR, ele não é aquele negócio de ficar todo mês bati, não bati, bati, não bati.
ele é muito de progresso, de a high performance, né? Então, é diferente dos outros métodos, como o gerenciamento por diretrizes e o BSC, Isso. né? Então, é muito Uhum. bacana o que você falou, tá, Betânia? Foi muito interessante. Para deixar claro os desafios, né? Os prazos dele, né? E motivar a ação também, E né? motivação também. Motivar Perfeito, a ação da equipe em relação a isso. Ok, tá bom. perfeito, maravilha. Obrigada. Bacana, maravilha. E aí eu gosto muito de usar esse acrônimo AMAR, né? Para os Key Results. Tanto estratégico como tático, tá? Que é, na hora que eu for escrever o Key Result, eu trazer a palavra aumentar. Ou seja, eu vou aumentar a minha métrica, que seja meu KPI, de X para Y. Eu vou manter quando for um grande desafio, a minha métrica em X%, atingir o valor de X na métrica C. Por exemplo, atingir o faturamento de 35 milhões até o final do ano. É uma forma de escrever um key result financeiro, estratégico de faturamento. Eu posso também botar, eu quero aumentar meu faturamento de 30 milhões para 35. Posso colocar. Da a forma que você faz, tá? Você vê mais ou menos o tamanho do gap, tá? Então, eu acho muito bacana esse amar, só para lembrar a gente ter cuidado na hora que for escrever os key results, tá? Tudo bem, pessoal, com essa sugestão? O key result também tem que ser smart. Um dos grandes aprendizados que eu tenho na minha experiência é o pessoal criar OKRs, criar KPIs que viraram OKRs, que você nunca mensurou. Aí quando chega daqui a um mês para monitorar, ou quinzenalmente, não consegui nem calcular, sei nem como é que faz. Quando você vai ver, você passou 3 meses aí sem conseguir mensurar. Então, eu já cheguei numa empresa para fazer o OKR tático que cada área já tinha uma experiência de indicador muito grande, era 10 indicadores em média para cada área. Quando eu fui falar de OKR tático, o pessoal criou mais indicador. E esse indicador que não sabe nem como é que é medir, só achou bacana, a metodologia muito leve, muito, né? A galera se empolgou. E aí foi uma grande lição aprendida do primeiro tri. Quando a gente olhou desse pessoal, a gente criou muito indicador que tinha muito KPI já relevante que poderia ter sido usado. E esse indicador novo, que ele fique ali no momento de experimentação, ele pode até entrar no plano de ação da área, para no momento que mensurar, acompanhar, eu depois sugerir ele no outro tri. Eu já tenho histórico, já tenho como mensurar, né? Então, depende muito também da empresa que tem a maturidade de dados. Já cheguei na empresa que quase não tinha nem sistema. Como é que você vai trabalhar indicadores? É um desafio muito grande nesses contextos, né? Então, assim, de onde é que vai vir? Vai vir da planilha, né? Então, a gente precisa discutir como é que vai mensurar, né? E, ao mesmo tempo, a gente fortalece a empresa a criar uma maior maturidade de dados, ter BIs. Eu cheguei no cliente que passei um dia só para calcular os KR dele lá, que ele não tinha um BI, não tinha. A gente já botou como lição. No outro trimestre já tinha um BI. Opa, o negócio já melhorou, né? E aí depois, beleza, tem um BI, mas qual é a causa de não estar batendo o indicador? Qual é a ação? A gente vai melhorando a cada ciclo, né? Opa, você levantou a mãozinha, mas teve mais gente aí também. Fique à vontade. Sim, Então. eu levantei a mão e justamente porque quando você falou ali do Smart, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, se você puder falar um pouquinho mais. Eu sei que você falou um pouco disso, mas retomar o ponto de a coisa do moonshot, né? Aquela coisa do Uhum, moonshot, fazer aquele objetivo lá, vamos mirar na Lua e o que eu fizer já vai ser muito bom, porque a Lua é muito distante. Mas uhum. como é que eu faço isso e ao mesmo tempo é alcançável, né? Porque o Smart tem lá o lance de ser É. alcançável. Nesse caso, Hélio, o Smart não cai como uma luva no moonshot, né? Justamente por essa letrinha que você falou bem, né? E o Mas, que eu... desculpa interromper, Fale, fique à vontade. Rafael. A pergunta do Hélio é interessante, eu tava observando, porque assim, mas assim, Hélio, lá no Smart tem um Rzão lá, né, sobre as métricas, que ele deixa bem claro lá, né? São métricas realistas, né, e relevantes. Ou seja, você você vai tentar estipular uma métrica que para todo mundo está evidente que é impossível. Eu acho que é onde entra o Rzão do Smart lá, né? A ideia é você entender junto com o seu time se a métrica, ou estipular uma métrica que seja de fato realista, né? E voltando para a questão, por exemplo, olha, está se gerando tanto KPI, eu discutindo com alguns colegas, alguns deles eu pergunto, mas como é que você consegue controlar tudo isso? Você não tem um SAP na sua empresa, você não tem um RP. Aí ele falou assim, olha, eu delego.
Legal, tudo bem, mas é você que vai tomar a decisão no final das contas. Sim, sou eu. Uhum. Então, eu entendo que você tem uma confiança ultra mega, assim, coisa absurda no seu time, naquele time, naquelas pessoas ali específicas que estão aquisitando e ao mesmo tempo estão tratando aqueles dados para você. Aí ele falou, sim. Falei, ah, tá, legal. Tá dando certo? Ele falou, não. Então, não é um adepto do OKR, né? Evidentemente você já consegue entender ali naquele momento que não é um adepto do OKR. Bacana, viu, Marcelo? Obrigado aí pelo comentário, viu? Tá vendo aqui a pergunta da Kátia, uma pergunta interessante. Eu tenho dificuldade para fazer isso em comunicação social, definir indicadores. Em geral, queremos definir consciência de marca e medir defensores da marca. Não sei como fazer isso em redes sociais, por exemplo. Como transformar isso em números, algo que não é mensurável, né? Pessoal, aí para você ver, indicador que entra aqui, o result, KPI, é uma coisa de muito tempo, né? Existem várias metodologias. Por exemplo, quando eu estou com muita dificuldade de criar um KR, de um indicador novo e tudo mais, que é importante, eu geralmente eu trago um livro de gerenciamento da rotina do Falcone, onde tem uma página lá que ele diz, para eu criar um indicador, por exemplo, tático, eu preciso saber quais são os serviços que eu entrego, quem são os meus clientes, quais são as necessidades e dores dos meus clientes. E aí eu começo a pensar como eu medir essa necessidade, esse atendimento à necessidade, aí começa a abrir luzes para eu pensar em indicadores, tá? Então, assim, é um conceito muito abrangente, né, indicador, né? Então, a gente pode se ver de várias metodologias. Tati, eu vou deixar aqui meu número até aqui para vocês, também tem na apresentação. Depois me fala um pouquinho mais desse teu exemplo aí para eu tentar te ajudar, tá bom? É um exemplo muito específico, e aí eu tenho ainda umas coisinhas para falar para botar a prática de vocês, tá? Eu tento te ajudar, marcar um call aí, um momento para a gente bater um papo e tentar te ajudar, tá joia? Pessoal, o que eu queria fazer uma coisa diferente hoje na nossa aula, porque a gente está falando do PMI, projeto, onde é que o projeto se liga em tudo isso, né? Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa importante, tá? De alinhamento de OKR, né? Que é esse slide bem aqui, que para eu atingir o meu OKR estratégico, é uma boa prática, né? Eu ter as áreas, que é chamado de OKR tático, né? Que é esse marketing, produto, tecnologia, ela olha para o objetivo estratégico. Opa, esse objetivo aqui eu posso contribuir, vou criar um objetivo para mover a minha equipe, um propósito, e criar ou aproveitar o meu KPI que já existe para virar um KR, que faz sentido atingir o objetivo estratégico. Isso a gente chama de linha de ataque, né? A linha de ataque mais vertical. Os OKRs estratégicos vão receber contribuições dos táticos. E outra coisa que a gente sabe que é muito importante é ter o OKR estratégico ligado a um projeto. Aí o projeto já traz uma camada horizontal, passa por várias áreas, pode ser preditivo, híbrido, ágil, pode ser um programa, tá? Eu queria dar esse depoimento para vocês, um aprendizado nessa minha experiência, que às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer implementar a metodologia como um combo. Eu já tive que frear dezenas de vezes alguns clientes que chegam e falam, eu quero OKR estratégico, quero OKR tático, quero portfólio de projetos. Eu pergunto, vocês têm PMO? Não tenho PMO. Vocês já estão, como é que vocês têm indicadores setoriais? Vocês já trabalham com isso? Não. Digo, pessoal, vamos fazer aqui um combinado. Vamos fazer devagarzinho as coisas dar certo. Então, vamos começar com o OKR estratégico e plano de ação. Você conhece o 5W2H, você já usa e tudo. Vamos fazer o velho 5W2H como um plano de ação estratégico. Não adianta eu fazer TAP Canvas, Canvas do Finóquio, né? Não vai rodar, pessoal. Eu já errei com isso. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando de aprendizagem de campo de batalha, cicatriz de batalha, né? Então, às vezes, a questão do simples. E aí, Rafael, quando é que entra o OKR tático? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o OKR estratégico, um plano de ação estratégico, feito com equipe, uma visão horizontal, colaboração. Vamos rodar o primeiro trimestre, vamos fazer um monitoramento. Você me falou que nunca fez um monitoramento. Vamos rodar os 3 meses e vamos reavaliar se já é o momento para fazer o OKR tático. Se não for, a gente faz no outro ciclo. Teve cliente que disse, Rafael,
que bom que você orientou isso, porque realmente não ia dar certo fazer aquilo tudo ao mesmo tempo. Isso já é uma experiência de gestão de mudança, de fazer as mudanças de forma, melhoria contínua, fazer a mudança de forma mais evolutiva e incremental. Então tem muito OKR que dá problema porque o pessoal vem com tudo, aí depois daquele barbudinho lá do Ceará, me enganou, disse que esse negócio aqui dava certo, e veio com um monte de coisa feita, estava todo mundo muito ocupado. Eu já errei com isso aí, então já é um aprendizado que eu queria também compartilhar com vocês, tá? E aí existe muito essa maturidade de gestão de projetos. Então, quando eu falo de OKR alinhado a projetos, o pessoal tem muito cuidado com a maturidade, tá bom? A Rafael, minha empresa trabalha com SAFe, métodos ágeis, escalado e tal. Eu digo, opa, então já tem uma aderência muito bacana, né? De eu ter um OKR estratégico, que eu vou ligar aqui um trem, né? Que é o do SAFe, né? Que é um programa, né? Que tem vários projetos em usar. E aí já conecta aqui, então o trem quando entregar já vai entregar o de mais valor para a estratégia. Então, mas a gente sabe que a agilidade hoje está gatinhando ainda, né? Em muitas organizações, então. E aí o velho plano de ação resolve. Ah, a gente tem PMO, já é um TAP Canvas, né? Um Canvas a gente já conhece. Então vamos para o Canvas. Então dá certo, né? Então essa adaptação a gente tem que ter cuidado. Então eu queria mostrar para vocês um slide que é fantástico do nosso PMI, que não sei se vocês já viram, que ele faz algumas perguntinhas para a gente escolher o melhor abordagem para gerenciar o projeto, de acordo com o desafio do projeto, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês já viram, esse slide, que é o slide do Disciplina Agile, tá? Tive a oportunidade de... Então, nesse slide aqui, ó, pessoal, olha só o que é que ele diz. Então, quando você está trabalhando em projeto, obviamente a gente tem que também equalizar a maturidade da empresa, né? Eu vou falando aqui de uma empresa que tem uma maturidade já, com possibilidade de escolhas, né? Então, a perguntinha que a gente faz, você já escolheu o seu ciclo de vida para o seu projeto, né? Se alguém já escolheu para você, você diz, opa, deixa eu escolher aqui com a equipe, qual que é mais aderente. Então, você já tem que trabalhar isso, tá? E, obviamente, tem que ver o nível de maturidade desse assunto de projetos. Então, se você não entende o que o cliente quer, né, se você não entende, é melhor você criar uma abordagem de projeto exploratório, um design think, design sprint, leanception, né, sprint 2.0, né, design, ou seja, não adianta eu querer fazer um projeto preditivo para uma coisa que eu vou explorar, eu vou ter que entender a necessidade do cliente. Então, eu já crio ali, pessoal, um projeto de inovação, de design thinking, tá? Dá para entender? Então, às vezes, a gente tem lá os desafios de iniciativas, se a gente pensar um pouco melhor, a gente tenta trazer uma abordagem mais aderente para aquele desafio da iniciativa, né? Que vai estar ligado a um OKR. Ah, é um grande programa que requer uma equipe ou equipes. Opa, isso é uma coisa muito grande, exige várias equipes e deveria ser gerenciado como um programa, que pode ser um programa ágil ou preditivo, tá? Essa iniciativa está sendo financiada como um projeto? Se sim, existe risco e ele é baixo? Você já fez isso antes? Sim. A equipe tem habilidade, mentalidade tradicional preditiva, ela tem muito preditiva a equipe. Então, pessoal, o velho cascata vai resolver para essa empresa esse projeto. Por quê? Porque o risco é baixo, o escopo é mais conhecido, a equipe tem uma mentalidade muito preditiva, e aí o tradicional vai resolver, né? O pessoal hoje gosta muito de ficar falando mal do PMBOK sexta edição, né? Do Prince, né? Preditivo. Não, o projeto vai resolver e vai resolver muito bem. Agora, se a equipe ela não tem uma mentalidade tradicional preditiva, o meu projeto vai refletir muitos requisitos que mudam rapidamente, opa, então vale a pena eu trabalhar um método Kanban para esse projeto. Ou não, ele não muda de forma muito frequente os requisitos e a equipe tem um mindset ágil. Opa, vamos usar o Scrum, né? O ágil aqui pode entender pelo Scrum, por exemplo, tá? Ou não é financiado como projeto. Existem entregas de frequência e essas entregas ela tem muita frequência, ou seja, ela está com a cara de produto. E aí eu posso usar o chamado Continuous Delivery Lean, que seria, por exemplo, um Kanban, que está sempre ali tendo um backlogzinho, né, o seu fluxo,
e está sempre vindo outras coisas para evoluir continuamente o produto. Opa, não, é mais interessante, ele não tem uma entrega tão frequente, eu posso criar sprints, então eu posso trabalhar uma gestão de produto numa visão do Scrum. Ou posso juntar os dois, Scrum com Kanban. Então, pessoal, estou querendo mostrar isso aqui para vocês. Obviamente que não dá para falar do que eu estou falando aqui de uma empresa que nunca viu PMO, sabe nem o que é PMBOK, sabe nem o que é ágil. Vocês concordam? Aí eu estou vendo aqui a Maria Bethânia rindo aqui, que ela já deve ter passado por uma dessas. O plano de ação vai resolver, né? Não adianta. Agora, se eu tenho uma empresa que tem uma turma de PMO, PMO ágil, VMO, estou trabalhando safe, né? Tem um cardápio de metodologias para usar, analise o contexto do projeto e da equipe e escolha o melhor modo de trabalhar. Eu teve um cliente que chegou para mim, Rafael, cara, eu estou com um projeto aqui que não anda, não entrega de jeito nenhum. Eu digo, que projeto é esse? Novo e-commerce. Eu disse, caramba, que massa, novo e-commerce, uma pegada digital, físico com digital, né? Omnichannel, essas palavras lindas do inglês e tal. Aí, Rafael, não está rodando esse projeto. Esse projeto não está entregando essa meta de faturamento no digital e tal. Eu disse, como é que vocês estão trabalhando nesse projeto? Rafael, a gente fez lá o cronograma no Project. Aí eu me tremi todinho lá. Eu disse, como é que você fez o cronograma no Project? De um projeto extremamente diferente, inovador, complexo, cheio de risco, cheio de experimentação. Deve ser uma das causas de não estar dando certo. Então, tenta experimentar aí o Scrum, né? Tenta priorizar, tenta entregar algo. Mas quer entregar tudo de uma vez e está toda hora mudando. Eu só joguei essa semente. A galera fez curso de Scrum, contratou consultoria. Quando deu uns 6 meses depois, estava todo mundo me agradecendo. Rafael, ainda bem que tu me deu. Por quê? Porque eles estavam escolhendo um modo errado de trabalhar. Eles eram acostumados demais com o PMBOK, com o Project. Então, assim, outros projetos, vou fazer uma nova loja. Eu tenho várias lojas, eu vou fazer uma nova loja. Para que eu vou querer inventar fazer esse Scrum com Kanban, usar Safe? O preditivozão lhe resolve. Posso até usar uma cerimônia ágil para fazer uma coisa mais bacana, né? Fazer um design thinking antes para fazer uma loja diferente, fazer um híbrido. Não adianta, tá? Então, eu queria trazer esse entendimento para vocês, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero dar um tempinho para vocês, aí uns 25 minutinhos, vou botar aqui um tempozinho, vou compartilhar um board do Miro com a senha. Vou dividir vocês aí em 10 equipes, né? 10 equipes de 6, né? Mais ou menos. E vocês vão ter um case, que vocês vão ler o case, tá? Eu vou até compartilhar logo aqui o board do Miro, para que vocês... Eu vou mostrar primeiro, e aí vou compartilhar o board, tá? O board do Miro, deixa eu pegar ele aqui, aparecendo aqui, ó, tá aba aqui, estou dando um maior exemplo aqui, que tem um monte de coisa aberta. Deixa eu ver onde é que está esse board, está bem aqui. Meus queridos, está aqui, ó, só explicar aqui o que vocês vão fazer, tá? Eu tenho aqui um case, deixa eu abrir aqui mais a página. Eu tenho aqui um case, tá? Esse aqui é um case, inclusive, da Exim, né, de uma certificação que eu fiz de Business Agility. Muito bacana esse case. Então, vocês vão ler esse case em equipe. E aí vocês vão escolher aí um ou dois OKRs em cima desse case. Então, vocês vão dizer qual o objetivo, né? O O, vou puxar aqui um post-itzinho, quem seria o responsável, diretoria, que o results, resultados chaves, faz sentido para atingir esse objetivo, que ideia de iniciativas, vou fazer melhor, eu quero que vocês escrevam só um OKR estratégico. Vou fazer o O, que é o responsável, que indicadores podem mensurar que são relevantes, os KRs, que ideia de projeto, vocês vão ver aqui que tem várias ideias de projeto aqui, e para cada projeto desse, qual é a melhor forma de trabalhar? É preditivo? É Scrum? É um programa? É uma visão de produto? Aí vocês vão dizer, por exemplo, iniciativa 1, qual é o modo de trabalhar? É Scrum, Kanban, é preditivo, é Safe, é programa preditivo, é produto com Kanban. Então, eu quero que vocês peguem só uma esteirazinha dessa, façam só um completinho. E aí isso vai ser bacana que a gente vai aplicar o conceito de escrever objetivo, resultado, pensar na iniciativa que vai ajudar a atingir e pensar na melhor forma de trabalhar. Deu para entender, pessoal, mais ou menos?
Vou compartilhar aqui o board número com vocês agora e vou colocar vocês aí numa sala aí, dividir vocês de forma aleatória, tá? Para que vocês possam conhecer os colegas, aprender com os outros colegas. Esse é um momento também muito legal dessas oportunidades que a gente tem, né? Então, eu estou colocando aqui o board e vou botar a senha, tá? O board e a senha é bem fácil aqui de memorizar. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, o board está no chat, a senha. Eu vou dar 20 minutos para vocês, vai ser uma coisa assim, né? Time box ali, um desafio. E, e vou dividir vocês agora em sala. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vamos tentar fazer esse sprintzinho aí no final do... Rafael, sacanagem, uma hora dessa, uma atividade, mas acho que vai valer a pena, tá, meus queridos? Vamos ver se vocês me dizem aí. Bom, então, criei aqui as salas, veja se vocês receberam aí um convite, e aí vocês compartilham a tela com os colegas e façam aí essa atividade, tá bom? Vou botar o tempozinho lá no meio. Oi, oi, pessoal. Alguém? Opa, Júlio, precisando de ajuda aí? Você recebeu algum convite para entrar em alguma sala? Eu fui para a sala 3, mas a senha não funcionou. Ih, Nós não conseguimos abrir. E isso, a senha não funcionou, não. pois bem. Vixe, Maria, eu vou botar aqui outra senha, porque ninguém está conseguindo entrar. Vou montar aqui uma outra. Obrigado por avisar, viu? Aham, ok. Deixa eu remontar aqui. É OKR PMI Ó, 2024, né? PMI 2024. Mas Colocar não, aqui não. Vamos fazer de Rafael, novo. nós tentamos aqui também, não funcionou Deu não. certo, não? Não. Deixa eu ver agora se o board ele vai. Tinha até testado, mas vou mandar aqui outro link. Vou botar aqui no chat ver se é a mesma senha. Mesmo Vê se assim, dá né? certo essa daí. Vou botar aqui de novo a Já, mesma né? senha.
Eu tô vendo que o pessoal está conseguindo, viu? Agora funcionou para mim. Agora Agora foi. funcionou, funcionou. Maravilha. Tu Obrigado por tu avisar, pode me viu? mandar de volta para a sala 3, por favor? Mando sim, viu, Júlio? Tá bom, Isso, então. Obrigado, Rafael. A Valeu, nossa é Júlio. 7, eu acho. isso. Eu estava na Júlio. 7 também. É. Deixa eu tentar colocar aqui. Júlio. Júlia, qual, Júlia? A tua sala? 3, 3. 3. Você se importa de ir para outra sala, porque ele meio que ele dá uma bloqueadazinha aqui para ficar na mesma. Ah, tá, é que os caras que estão lá estão esperando por mim. Não sei como é que faz aí, tá? Deixa eu Eu, fazer o sa- seguinte, eu saí eu vou, saí eu para vou, buscar informação para eles. Né? ah, tá bom. Eu vou te jogar numa sala, mas ao mesmo tempo eu vou te voltar para 3, tá? Tá, Vou te ok. jogar aqui numa e, e aí eu vou te jogar de volta na 3. Pronto. Tem mais aí que precisa ir para a sala? A Eu, 7. sala 7, isso. Sala 7. Diogo, que falou agora? Que você Isso. falou? E eu Diogo, né? também. Vou Fernando. pegar aqui na sequência aqui, Diogo, sala 7. Aí, Diogo, eu vou te colocar na sala e boto de volta, tá? Aí Ok, tu espera obrigado. para confirmar só quando for a 7. Diogo, eu vou te botar na 7. Peraí. Pronto, vê se tu recebeu. Tem mais, pessoal? Deu certo não, Júlio? Tô na 7 também. Tá no mudo, Júlio. Fala aí de novo, amigo. Júlio? Tá no mudo, fala aí. Entrei na sala e já saiu direto, não fui eu que fiz isso. Né? Tá, e aí tu caiu de novo, né? Deixa eu ver onde é que Isso. tá aqui. Júlio, tu consegue entrar de novo no link do Zoom, que assim que tu entrar eu te boto na sala 6. Pode ser? Que aí é mais certeiro aí, que eu não tô conseguindo te mover direto. Tá, tu quer me mandar? Tô- Não, eu consegui entrar lá no Miro, né? Certo. Entrei com a senha, agora é só me colocar em alguma sala aí. Deixa eu ver se eu consigo botar de novo. Problema de BIOS aqui, viu, Júlio? Mas dá certo. Deixa eu ver Tá, aqui. tranquilo. Júlio, bota. Júlio, Vilas, né? Golias, isso. Júlio, né? Pronto. A tua é a 6, não é isso, Júlio? Não é isso, Júlio? A tua é a 6? 3. A minha é 3. 3. 3. É. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo. Júlio, eu vou fazer o seguinte, tu vai aceitar entrar na sala 2. Quando tu entrar, eu te jogo na 3. Pode ser? Eu não estou Tá, conseguindo de vamos, jeito nenhum. vamos de novo lá, Vou vamos jogar, tentar. agora vai dar certo, vamos ver. Tá, ok. Tá, tô indo lá. Tá, eu te jogo na 3. A minha é 7. A tua é 7, né? Isso. O Erando, né? Isso. Vou fazer a mesma coisa, Erando. Vai dar certo. Eu vou te jogar. Tu é Eu a não 7. preciso fazer nada, você faz tudo automaticamente. Eu vou botar para tu ir para 6. Quando tu entrar na 6, então tu já vai ser convidado para ir para 7, tá? Tá ótimo, Vou combinado. procurar aqui teu nome, Erando. 7, a tua, né? Tu vai para 6, depois eu te jogo na 7. Tu aceita, depois eu Tá. te jogo lá na 7.
Se alguém está com uma dificuldade aí para entrar na sala, ou estão fazendo individual, fique à vontade também, tá? O pessoal falou a Rosângela deu a ideia, uma atividade que os lobinhos fizeram. Eu esqueci o nome do lugar lá. Acho que eles foram, não sei se foram de ônibus ou de metrô até o
Eita, pessoal, foram abduzidos, né? Deu certo fazer alguma coisa nesse tempo tão curto, foi uma pressão boa, não foi? Mas aqueles 5 minutinhos deram um gás bom também. Deu, né? Tá bom. Sim. Valeu, Thiago, obrigado aí. Expert Miro, eu acho que ninguém era, mas eu acho que alguém preencheu, foi o nosso. A nossa era equipe 2, como eu acho que os cases eram todos iguais, os caras estavam preenchendo na nossa. Eita, isso é muito comum, né, Isaías? Por favor, ninguém pediu, né? Mas tudo bem. É. Primeiro que a gente falou que a gente não conseguia abrir o case, ele tava, parece que tinha passado água na tinta, tudo borrado. Aí eu me senti um Bill Gates, saí, entrei de novo, aí funcionou. Deu certo, né? Que bom, viu? Maravilha, Isaías. Mesmo assim, não consegui. Mas vocês podem fazer com calma individual mesmo, mas uma forma de exercitar. O PMI tem que dar um curso de Miro, sabe? É verdade. A gente Porque são usa zero à esquerda nesse troço. Pois é, mas a gente vai usando, a gente vai, fica um pouco muito intuitivo, né? Intuitivo, a gente começa parecido com o PowerPoint que a gente usa às vezes, né? Eu também sou zero, mas eu curti, achei interessante a ferramenta, né? Não, eu conhecia a ferramenta, mas o fato de eu achar interessante, eu também acho interessante uma BMW, não tem. Oi, Isaías. Isaías, isso que você falou aí do treinamento, cara, existe uma outra ferramenta chamada Mural, que elas são muito semelhantes, o Miro e o Mural. E aí o que acontece? Eu trabalhei com uma ferramenta há poucos meses atrás, e o fabricante da ferramenta criou um template dentro do Mural e colocou lá, para facilitar a vida da gente, entendeu? Então, acho que essa percepção tua aí tá certa. Vai lá que o PMI chega e coloca um template dentro do Miro, facilita a nossa vida, né? Com É certeza. Não, verdade. cara, são zero à esquerda. Tu, rapaz, ó, eu mexo com AutoCAD. Muito tempo no mexo, mas dá para resolver bem as coisas. Por agora, qualquer coisa diferente disso aí, é para lá de complicado. É verdade, Eu exato. manjava muito do Visio. O Visio, Eita, realmente. você já trabalhou em canto mais difícil, viu? É só você usar um pouquinho. Já trabalhou em plataforma um pouco mais complexa, né? Então você tem que trabalhar um Mas pouquinho é mais na aquela mira. história, a gente domina. Eu fiz um protótipo de uma carteira de fiscalização da Anatel com o Visio. Aí, quando o cara que ganhou a licitação foi ver o protótipo, eu perguntou assim, por que você fez isso? Aí, você fez com o Corel? Eu falei, cara, o Corel passa longe. Você fez com o Visio. Com todos os requisitos de maldade, inclusive aquela faixa verde e amarela, assim, indicando poder. Eita, Passei para ele, aí ele desenvolveu lá e fabricou as carteiras. bacana, pois é. Pessoal, era mais para dar um gostinho assim, de uma prática, né? Infelizmente o tempo não foi tão interessante, né? Mas vocês Você vai podem fazer algum visitar. comentário? Eu não vou entrar no detalhe, porque realmente não vai dar tempo, né? Estou com esse compromisso até às 10. Você vai fazer o que até meia-noite? Oi, pois não é temporada. Eu tô aqui a 30 quilômetros aqui do hotel que eu vou ficar. Um backlog de e-mails aí, um estoque ainda para trabalhar, então tá bem animado ainda. Meus queridos, eu queria mais era só dar esse gostinho de uma prática, tá? E aí também aproveitar e convidar vocês aí, quem estiver interessado, que gostou um pouco da minha didática, que está fazendo sentido, a gente tem aí o nosso cupomzinho aqui para quem tiver interesse. Vamos fazer o sorteio, né? Eu vou ter uma formação aí de 18 horas online ao vivo, né? 13, 14, 15, 20, 21, 22, onde a gente trabalha com mais calma o OKR, né? A gente tem mais atividade prática. Todos os dias tem atividade prática. A gente evolui mais, avança. E no último dia eu falo muito de gestão de mudança aplicada ao OKR, tá? Vou usar também o Gemini, vou usar o ChatGPT, dar algumas dicas de como isso pode nos ajudar, tá? Aqui tem um cupomzinho especial para vocês que quiserem, tá? Esse cupom está onde? Esse cupomzinho aqui, ele entrando aqui no site, e aí tem essa opçãozinha aqui do cupom, é o portfolioformação.com.br, e aí você digita isso daí, e aí eu vou Não, mas deixar... esse slide está no material? Você vai Tá no material para legal. vocês, tá? Eu vou mais uma vez aqui deixar o meu contato geral, que eu posso passar o contato das consultoras comerciais para mostrar um pouco mais para vocês, explicar um pouco mais para quem se interessar, tá?
podem falar comigo que eu repasso, passo o contato. E vai ser um prazer. Quem de vocês quiser fazer esse curso, tá? Vai ser muito bacana. Aí na ementa lá explica um pouco mais, eu posso também explicar, tá bom? Eu queria aproveitar esses minutinhos finais, né? Além de agradecer aí a oportunidade, a gente fazer um sorteio de 100% da bolsa. Não sei se a Maria já está no ponto aí, se quiser Tô compartilhar no com ela, ponto. Maria. A gente Tô. adora ganhar as coisas de graça, né? Eu, puxando um negócio desse aí, eu me animo. Quer compartilhar aí, Maria? Aí a gente faz aí o fechamento. Vou compartilhar aqui, só um instantinho, pessoal. Tá. E aí tem uma pesquisa de satisfação também aí, tá, pessoal? Se vocês puderem também colocar, contribuir, vai ser um prazer ver o resultado de vocês. E foi super agradável. Para mim, passou essas 3 horas aí, foi Vou muito encerrar aqui a bom. gravação, tá, pessoal? Perfeito.